E se eu te dissesse que houve um homem que orava tanto que o coração dele quase parou, não por doença, mas por intercessão. O nome dele era John Hyde, conhecido como Praying Hyde. Hoje não vamos falar de um grande pregador, mas de um homem que falava pouco com pessoas e muito com Deus. John Hyde nasceu em 1865 na Inglaterra, filho de pastor, chamado missionário para a Índia. Detalhe importante, ele tinha problemas auditivos, dificuldade com idiomas. Humanamente falando, não era o missionário ideal. Mas Deus não procura os mais capazes, procura os mais disponíveis. Na Índia, Hyde percebeu algo: muito trabalho, muitos métodos, pouca oração profunda. Ele tomou uma decisão radical. Se a obra de Deus vai avançar, será de joelhos. Começou a separar horas diárias para a oração. Depois, noites inteiras, muitas vezes sozinho. Aqui está o coração do vídeo. Hyde praticava jejuns prolongados, participava de concertos de oração, reuniões só para orar, chorava diante de Deus por almas. A oração mais famosa dele: dá-me almas, Senhor, ou tira a minha vida. Não era frase bonita, era um clamor real. A intensidade espiritual teve custo físico, problemas cardíacos graves, o coração deslocou-se no peito. Médicos pediram para ele parar, mas Hyde dizia em prática: prefiro morrer orando do que viver sem interceder. Ele não buscava longevidade, buscava fidelidade. E os frutos vieram: avivamentos locais na Índia, conversões em massa, missionários espiritualmente despertos, igrejas centradas na oração. Líderes diziam: quando Hyde orava, algo mudava no ambiente. Ele provou que oração não é preparação para a obra, oração é a obra. Comunidades transformadas, mudança de valores, crescimento de fé genuína, influência duradoura nas missões mundiais. O legado de Hyde não foi um ministério famoso, mas uma geração ensinada a orar. Agora fala diretamente com o público. Hoje temos barulho, Hyde tinha silêncio. Temos pressa, Hyde tinha espera. Temos métodos, Hyde tinha lágrimas. Pergunta-chave: quando foi a última vez que oramos até o coração arder? Talvez não sejamos chamados a orar como Hyde orou, mas todos somos chamados a orar de verdade. Não por aparência, não por obrigação, mas por fome de Deus. Porque o mundo não precisa de mais discursos cristãos. Precisa de homens e mulheres que conhecem o altar. Que o exemplo de Praying Hyde nos leve de volta ao secreto, de volta à oração simples, de volta à dependência total de Deus. Porque ainda hoje, Deus responde àqueles que oram. Talvez alguém esteja a pensar: isso foi no passado. Hoje é diferente. Mas deixa-me dizer-te algo com clareza e amor. Deus não mudou. O que mudou foi a nossa disposição de esperar, a nossa disposição de calar, a nossa disposição de permanecer diante dele sem pressa. Praying Hyde viveu numa época sem internet, sem microfones, sem plataformas digitais. Mas ele tinha algo que muitos de nós perdemos: tempo para Deus. Hyde acreditava profundamente que cada alma tinha valor eterno. Por isso, quando orava, não orava de forma genérica. Ele intercedia por pessoas reais, por cidades reais, por situações concretas. Ele chorava por pessoas que nunca tinha visto. Jejuava por lugares onde nunca pisaria. Isso é intercessão verdadeira. Orar até o coração se alinhar com o coração de Deus. Há relatos de que durante os concertos de oração, Hyde ficava em silêncio por longos minutos. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque estava a ouvir. Ele ensinou sem palavras que oração não é só falar, é permanecer. Num mundo onde tudo é rápido, permanecer tornou-se um ato de fé. E aqui está uma verdade profunda. Quem aprende a permanecer diante de Deus, aprende a permanecer firme diante da vida.
Hyde não foi forte porque não tinha lutas. Ele foi forte porque levava tudo para o altar. Talvez hoje não sejamos chamados a orar noites inteiras. Talvez a nossa realidade seja diferente. Mas todos somos chamados a algo simples e poderoso: orar com o coração inteiro. 5 minutos verdadeiros diante de Deus valem mais do que horas de oração vazia. A vida de Praying Hyde confronta-nos com uma pergunta silenciosa: o que tem ocupado o lugar da oração na minha vida? Será o telemóvel, as preocupações, o cansaço, o medo? Hyde também se cansava, também sentia dor, mas ele decidiu que Deus teria sempre o primeiro lugar. E é isso que transforma gerações. Não são métodos novos, não são estratégias modernas, não são palavras bonitas. É gente comum que decide buscar a Deus de forma incomum. Talvez este vídeo não seja apenas uma história. Talvez seja um convite para fechar a porta do quarto, para silenciar o barulho, para voltar a dobrar os joelhos. Porque ainda hoje, quando alguém ora de verdade, o céu responde. Que o exemplo de Praying Hyde nos inspire a viver uma fé menos falada e mais vivida, menos exibida e mais secreta, porque o Deus que vê em secreto continua a recompensar em público. Amém. Se esta mensagem falou contigo, deixa um nos comentários, partilha com alguém que precisa voltar à oração e subscreve o canal para mais conteúdos como este. O avivamento começa quando alguém decide orar.